Aleluia, graça e paz, mais este dia porque o Senhor nos ajudou até aqui, amém? No livro de Atos, capítulo 8, verso 34 e 35 diz assim: Então o eunuco disse a Felipe: Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amém? O título da nossa meditação hoje é o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Assim diz o texto: Muitas pessoas não conseguem entender porque os cristãos que conhecem a Bíblia falam de personagens e de fatos do Antigo Testamento, assegurando que se tratam de alusões à figura de Cristo. Também perguntam sobre a ligação de Cristo e a fé cristã com os inúmeros mandamentos da lei de Moisés acerca do culto israelita. A conversa de Felipe com o funcionário eunuco, mencionada no versículo acima, é uma boa ajuda para explicar tais questões. O alto funcionário tinha ido a Jerusalém para adorar. Sabia o bastante a respeito de Deus para compreender que, no mundo dos ídolos, não podia encontrar a salvação de sua alma. Deus conduziu as coisas de tal maneira que esse homem tinha em mãos o rolo do livro de Isaías, porque nenhum outro profeta anunciou mais claramente a vinda do Salvador, o servo de Deus e sua obra de salvação. Em seu regresso à Etiópia, aquele homem estava lendo: Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, verso 7. Ele entendeu que o texto falava acerca de um homem em especial, mas quem era? Felipe podia explicar: esse homem era Jesus. A pregação de Felipe produziu tanto efeito que o etíope creu no Salvador e imediatamente quis se batizar. Desde então, muitos dos que leem o capítulo 53 de Isaías também têm recebido o Senhor Jesus como Salvador. Amém? Aqui nós finalizamos, o texto da meditação de hoje. Para complementação, nós temos a leitura do livro de Lucas, capítulo 9, do verso 18 ao 36. O verso 18 inicia com o título assim: A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Verso 23. 28, a transfiguração. Aleluia. E a transfiguração vai até o 36. Aqui, aquele etíope, ele ia para uma cidade prestar um culto a deuses. Mas o livro que ele lia falava sobre de um ser especial que viria, e eles não sabiam quem era. Felipe, então, já entendendo da palavra do Senhor e sabendo que era o Cristo, falou que já estava escrito no livro de Isaías, no capítulo 53. Se você pegar a sua Bíblia, ali diz sobre a vinda do Messias. E nós, na nossa leitura do livro de Lucas, já diz aqui que Pedro, confessou que negara Jesus e que Jesus prediz a sua própria morte, pois ele era rejeitado naquele lugar. A palavra fala sobre aqueles que são discípulos de Jesus que devem pegar a sua cruz e seguir. Qual é a sua cruz? De repente,
uma família desconcertada. De repente, é uma fase passada por uma pendência na justiça. A sua cruz pode ser uma doença. A sua cruz pode ser uma questão de dívida que se prolonga. Mas por conta disso, não deixe de louvar ao Senhor, não deixe de seguir a Jesus. Porque verdadeiramente o Senhor te dará a condição para levar esta cruz. Então não deixe de seguir a Jesus por conta das suas dificuldades, por conta dos problemas que te cercam. Não espere melhorar para ir para a igreja. Muitos falam isso. Vou parar de fumar primeiro e vou para a igreja depois. Vou parar de beber primeiro e depois eu vou para a igreja. Eu vou pagar todas as minhas contas e depois eu vou para a igreja. Não, venha como estás, a palavra de Deus diz. Venha como estás. Se você for dando lugar ao Espírito Santo, todas essas coisas vão caindo por terra. E depois nós temos a transfiguração, ou seja, a passagem dessa situação para uma melhor. A transfiguração aqui fala a respeito da morte do Senhor Jesus, que aconteceu. Jesus orava. Ali, eu quero até compartilhar com você. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 9, verso 28. Há cerca de 8 dias, depois de proferida estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que os dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos no sono, mas, conservando-se acordado, viram a sua glória os dois varões com que ele estava. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, e ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. A transfiguração é a glória do Senhor na vida de Jesus. Se você permanecer nos caminhos do Senhor, a glória do Senhor também virá sobre a tua vida. E você passará a ser limpo, cheio da graça de Deus, transfigurado de coisas maravilhosas do Senhor para a tua vida. Creia nisso. Eu quero que você, meu amado, minha amada, pense nisso, medite nisso e viva isso em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.